Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez. Estamos dentro do bloco de farmacologia, falando de farmacocinética e agora, na continuidade desse nosso bate-papo sobre a farmacocinética, vimos no vídeo passado vias de administração e agora vamos falar dos conceitos básicos de absorção e seus principais determinantes também, tá bom? Vamos lá, iniciando por isso daqui. Primeiro lugar, de uma maneira global, eu queria que você entendesse a absorção como a seguinte, pelo seguinte método, pelo seguinte ponto de vista. Imagine que você vai fazer a administração de um determinado fármaco, tá, por via oral no seu paciente, e a partir daí esse paciente ingere, tá, esse fármaco, chega lá no trato gastrointestinal, ele vai precisar atravessar diversas barreiras, né, mucosa, muscular, até ele chegar na corrente sanguínea. E na medida que você faz o trânsito desse fármaco, depois que você fez a administração por via oral, ele atravessa a barreira mucosa lá do trato gastrointestinal e ele cai na corrente sanguínea, a esse processo, globalmente falando, você vai chamar de absorção. É colocar o fármaco, que é o princípio ativo, dentro da circulação sanguínea, dentro dos fluidos circulantes, que principalmente está relacionado com o sangue e com a linfa. Mas aqui eu quero que você grave muito mais com a circulação sanguínea, porque esse é o conceito básico de absorção. Absorver não é colocar o paciente para poder ingerir um determinado fármaco. Não, isso é fazer a administração. Na medida que o fármaco sai daquele local, por exemplo, o trato gastrointestinal, após a administração por via oral, ele atravessa as barreiras da mucosa do trato gastrointestinal e cai na corrente sanguínea, isso daí eu vou chamar de absorção. Simples assim. Já que quando esse fármaco está dentro da corrente sanguínea e a partir daí ele vai correr, né, em toda a circulação, ele vai precisar chegar até os seus tecidos, para que a partir daí ele se distribua e vá realizar o seu mecanismo de ação nesses tecidos que são os tecidos-alvo. E a esse processo em que o fármaco sai da corrente sanguínea dos fluidos circulantes e penetram os tecidos, você vai chamar esse processo de distribuição. É simples assim, é o processo pelo qual o fármaco vai se distribuir por entre os tecidos. Imagine a seguinte situação: você vai fazer a administração de um fármaco de ação no sistema nervoso central, porém por administração por via oral. Veja só a trajetória, certo? A odisseia que esse fármaco vai acabar fazendo. Você faz a administração por via oral, ele vai cair no trato gastrointestinal, vai acabar rompendo, na verdade, atravessando essas barreiras do trato gastrointestinal, chega na corrente sanguínea, vai acabar circulando e depois ele precisa atravessar a barreira hematoencefálica para que ele chegue no seu sítio de ação, que são as células nervosas. E aí, quando ele chega nas células nervosas, eles vão precisar penetrar a membrana plasmática desses fármacos para que aí sim ele realiza o seu mecanismo de ação. Observe que toda essa trajetória dá até uma canseira mental de tentar imaginar, mas isso de fato é o que acontece. E aí você vai fazer esse processo de distribuição desse fármaco, que nada mais é do que a distribuição, né, o processo pelo qual esse fármaco vai se espalhar por entre os tecidos, e esse exemplo que eu acabei dando para você ilustra muito bem o fato de que diversos fármacos precisam atravessar barreiras biológicas, as membranas plasmáticas o tempo inteiro para que chegue lá na sua célula-alvo. Isso, basicamente, que é o processo de distribuição. Mas fique tranquilo que vai ter vídeo para isso, vai ser tema, inclusive, já dos próximos vídeos, tá? Vamos falar de distribuição. Só que o fármaco precisa, logicamente, fazer o caminho contrário. Uma vez que você administrou, foi absorvido, ele acaba se distribuindo, fez o seu mecanismo de ação, e aí ele vai ser jogado novamente para a corrente sanguínea, vai ciclar pelos fluidos corporais, tanto o sangue quanto a linfa, e depois vai precisar ser eliminado, uma vez que ele já exerceu seu mecanismo de ação e a partir daí ele vai precisar ser jogado para fora. A esse caminho oposto dos tecidos, corrente sanguínea e depois para o meio externo, a gente vai denominar esse processo farmacocinético de excreção. E aí o fármaco vai fazer isso daí bonitinho. Sai dos tecidos vai para a corrente sanguínea e a partir daí ele vai lá para o meio externo ser eliminado. Lógico, pode ser eliminado por meio de fezes, urina, suor, leite materno, bile, enfim, diversas as formas que acontecem a excreção, que também vai ser tema de uma discussão tanto quanto separada. Aqui eu gostaria que você apenas soubesse de forma geral o que é que acontece. Pois bem, quais são os objetivos de você, da absorção desses fármacos? Por que o corpo precisa fazer essa absorção? Em primeiro lugar, você precisa retirar esse fármaco do local onde ele está, fazer com que ele caia na corrente sanguínea, que é justamente o meio que vai fazer ele circular pelo corpo e a partir daí ele chegar lá no seu tecido-alvo e acabar se distribuindo.
amplamente ou não. Isso vai depender basicamente de outras características. Então, esse é o conceito básico, é transferir o fármaco do seu local de administração, seja via oral, intramuscular, via retal, enfim, até ele chegar na circulação sanguínea. E também a linfa também, não perca de vista que está dentro do contexto dos fluidos circulantes. Beleza? E aí, outro exemplo, você faz a administração de um fármaco por via intramuscular. Por exemplo, você quer aplicar uma penicilina G-benzatina, que é a benzetacil, no seu paciente, só que uma parte dessa benzetacil vai precisar circular, vai precisar cair na circulação sanguínea e a partir daí ele acabar se distribuindo posteriormente. O que é que vai acontecer? Quando você faz a administração por via intramuscular, parte desse fármaco vai precisar romper diversas membranas, na verdade, se distribuir por essas membranas do tecido muscular esquelético, certo? E a partir daí, acabar atravessando o endotélio vascular, e uma vez caindo no endotélio vascular, ele pode posteriormente ser distribuído, certo? E outra coisa muito importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que vocês não fizessem confusão de absorção com via de administração. São conceitos completamente diferentes, embora em algumas pequenas situações específicas, esses conceitos possam até ser semelhantes. Quando você faz a administração de um fármaco por via oral, ali você está administrando. Depois que esse fármaco caiu lá na mucosa do intestino delgado, duodeno, jejunum, a partir daí, depois que ele atravessa essas membranas, ele cai na corrente sanguínea, depois que ele atravessou essas barreiras e chegou na corrente sanguínea, aí sim emerge o conceito de absorção. Não confunda, a via de administração é uma coisa e a absorção dos fármacos é outra. Beleza? Vamos nessa que a gente tem muita coisa bacana para poder bater um papo hoje aqui para vocês em relação à absorção. Quais são os fatores básicos, né? São vários, que vão influenciar na absorção. Primeiro, os locais de absorção, né? Quando a gente faz a administração por via oral, a absorção no trato gastrointestinal, né, em relação ao estômago, em relação ao duodeno, intestino delgado de maneira geral, intestino grosso, acontecem de forma diferente. Então, o local em que vai acontecer a absorção vai influenciar na absorção, no processo de absorção final desses fármacos. Outra característica, a forma dessa absorção. Se essa absorção vai acontecer de forma mais lenta, mais rápida, enfim, tudo isso também vai ser levado em consideração, certo? Outra coisa, existem diversas forças que estão relacionadas com a absorção desses fármacos. A gente também vai ver isso direitinho, que existem forças que favorecem e forças que dificultam a travessia desses fármacos, né? Dele acabar atravessando essas barreiras biológicas. Outro fator extremamente importante, polaridade. A gente vai bater um papo e você vai entender por que polaridade é um dos principais determinantes da absorção desses fármacos, bem como a questão da ionização e o pH do meio circundante no qual o fármaco está inserido. As propriedades físico-químicas dos fármacos também, lógico, a gente está falando de substâncias químicas que podem atravessar membranas biológicas com maior ou menor facilidade, isso vai depender de suas propriedades intrínsecas também, beleza? E, por fim, mas não menos importante, a característica das membranas biológicas, que a gente vai bater bastante nessa tecla, que é para justamente você entender como acontece essa absorção. Em primeiro lugar, vamos começar por ela. Célula eucariótica, toda bonitinha aqui, ilustrada para você, para que você lembre uma característica importante. Toda e qualquer célula, ela é dotada de membrana plasmática, você já sabia disso. Só que essa membrana plasmática, ela guarda diversas propriedades que vão facilitar ou dificultar a travessia de diversas substâncias químicas, além dessas substâncias químicas, eu colocaria justamente aí os fármacos, que é nosso objetivo aqui de estudo. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, nunca perca de vista que a membrana plasmática, ela tem uma natureza lipoproteica. O que é isso? É constituído basicamente de lipídios e proteínas, mas também tem alguns carboidratos importantes que vão fazer parte da sua constituição química da membrana plasmática. Isso aqui você precisa lembrar, porque agora sim, de fato, vai começar algumas propriedades que vão favorecer ou não o trânsito de diversos fármacos de um meio para o outro, fazendo com que ela atravesse essas membranas. Lembra que quando você tem essa bicamada lipídica bonitinha, você tem a formação do fosfolipídio, que tem uma cabeça e uma cauda. Lembra que a cauda tem uma característica polar, porque ele é formado basicamente de fosfato, né? A parte do fosfolipídio é a parte fosfatada. Acontece que essa parte fosfatada é uma parte polar, ela fica voltada para o meio externo e para o meio interno dessa célula.
Como esse fosfato tem uma característica polar, isso faz com que essa parte do fosfolipídio seja caracterizado como hidrofílico, ou seja, tem afinidade por água. Em contrapartida, a cauda é formada de lipídios, são cadeias de ácido graxo relativamente longas, e essas cadeias relativamente longas de lipídios, elas são formadas basicamente de lipídios, elas são apolares, e essa apolaridade vai dar essa característica de ser uma parte hidrofóbica. Só que, ora, ao mesmo tempo, ela é tanto hidrofílica quanto hidrofóbica. Isso tem um nome, logicamente, né? Ela tem afinidade por duas coisas. Ela gosta tanto de água, quanto também gosta de gordura. Ela tem uma parte polar e tem uma parte apolar. Esse nome a gente vai chamar de natureza anfipática. Não perca de vista, porque esse nome aqui, anfipático, gosta de cair muito em prova. Seu professor adora ficar cobrando essas propriedades aqui. Seja lá em biologia e seja aqui também em farmacologia. Ele vai cobrar para vocês daqui com certeza, então fique atento a essa característica. Bom, essa natureza anfipática, de certa forma, ela faz com que exista uma questão de uma permeabilidade seletiva. Isso vai fazer com que alguns fármacos tenham um trânsito mais facilitado por entre as membranas do que outros. E a gente vai ver isso direitinho. Existem, logicamente, fármacos que vão ser transportados por via membrana, diretamente ali pelos fosfolipídios. Existe também o transporte alternativo de fármacos que não conseguem transitar diretamente aí por essa membrana. Vai precisar de alguns canais proteicos, de alguns poros, fazendo com que seja facilitado o trânsito dessas moléculas. E a esses fármacos que transitam diretamente pela membrana, a gente vai chamar o tempo inteiro aqui de fármacos lipossolúveis. Beleza, galera? Não perca isso daí de vista, tá bom? E aí, quando a gente vai, já falei basicamente do transporte alternativo, que vai ser por meio dessas proteínas transmembranas, são proteínas de transporte importante. Beleza? Vamos fazer uma pequena síntese. Todos os fármacos que passam a membrana, ou toda e qualquer substância química que atravessa diretamente a membrana, ele precisa obedecer 3 regras simples. Primeiro, ele precisa ser pequeno, tá? Ele precisa ser apolar e não pode ter carga elétrica, porque a membrana plasmática ela é dotada de resistência elétrica. Isso faz com que diversos íons, diversos eletrólitos, certo? Carregados, eles acabem tendo uma dificuldade de passar. Então, o fármaco, para poder passar por entre a membrana, ele precisa ser pequeno, não pode ter carga elétrica e tem que ser apolar. E aí esse fármaco vermelhinho vai acabar transitando. Isso é transporte via membrana, via difusão simples, também chamado de difusão passiva. Em contrapartida, a gente tem o transporte por via alternativo, porque basta um fármaco não obedecer esses 3 critérios, esses 3 pré-requisitos. Então, se o fármaco for grande, se o fármaco tiver carga elétrica, ou se ele for polar, ele não vai passar pela membrana, ele vai passar por via transporte ou via proteína transmembranar, essa proteína transportadora. Isso daqui que vai caracterizar esse transporte alternativo, né? Sejam basicamente mediados por canais proteicos, por poroproteicos, certo? Que tem afinidade por substâncias que têm carga elétrica, por substâncias maiores, por exemplo, a glicose, ela é uma molécula um tanto quanto maior, certo? Ela costuma passar por diversas permeases, que são proteínas intermembrana, isso daqui que vai acabar acontecendo, certo? E quando o fármaco é muito grande, o que é que vai acontecer? Sistemas especiais de transporte. Pode ser uma substância química de natureza um tanto quanto sólida, vai ocorrer basicamente a fagocitose. Se for uma substância de natureza um tanto quanto mais fluida, mais líquida, vai ocorrer a pinocitose. Existe também uma endocitose que acontece via receptor. E esses receptores estão relacionados com o que da membrana? Com aquela porção glicídica, que é o que a gente denomina de glicocálix. Esse glicocálix, na verdade, é um ponto de ancoramento que vai fazer com que diversos fármacos se liguem e a partir daí vai formar uma vesícula e essa vesícula vai ser endocitada. Esses são os transportes especiais que existem, mas isso daqui vai ser tema de uma discussão muito mais específica, inclusive lá na parte de biologia. Eu gostaria que você pegasse isso daqui e trouxesse para o nosso universo da farmacocinética. Por quê? Tem a ver, logicamente, com a questão físico-química dos fármacos. Existem fármacos que vão basicamente obedecer aqueles pré-requisitos, né, de ser pequeno, apolar e não ter carga elétrica, e eles vão transitar livremente pela membrana, e tem outros fármacos que não vão obedecer isso. Então, a absorção vai depender dessas propriedades dos fármacos, como a gente já bateu aqui na tecla. Então, a velocidade de dissolução do fármaco é determinante para a sua absorção. Quanto maior a velocidade, maior a absorção.
certo? Uma outra coisa, a apresentação farmacêutica, né? Quando a gente tem fármacos com apresentação sólida, por exemplo, para administração por via oral, cápsulas, drágeas, comprimidos, isso vai ter uma velocidade, vai promover uma velocidade de absorção diferente se ele for de uma apresentação líquida, por exemplo, suspensões ou soluções orais, certo? Outra coisa também, tamanho do fármaco e a questão da carga elétrica. O tamanho do fármaco e a carga elétrica são dois daqueles pré-requisitos que eu falei para vocês que eles podem transitar livremente a membrana, tem uma maior facilidade de atravessar essa membrana. Lipossolubilidade, lembra? Fármacos que passam por entre a membrana são fármacos lipossolúveis. E os fármacos que não são lipossolúveis, a gente também pode chamar, né, é como se fosse um sinônimo de hidrossolubilidade. Fármacos hidrossolúveis, que são fármacos polares, tendem a atravessar por via alternativa, via proteínas transmembranares, certo? E por último, você tem a concentração do fármaco no local de absorção. Lógico, se eu tenho um fármaco muito concentrado em um determinado meio, a tendência é que ele passe sempre de um meio para o outro, por diferença de concentração. Mas aí também existe um certo limite, porque as membranas biológicas acabam limitando de maneira importante o trânsito desses fármacos em relação à diferença de concentração, certo? Vamos lá. Concentração do fármaco no local de absorção vai depender basicamente de três propriedades. Vai depender principalmente da concentração de dissociação iônica, o pK, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que é. Outra coisa, potencial hidrogênio iônico, que é a concentração de íons H+ que tem no meio, pH. Se ele vai ser, se o meio, no caso, vai ser mais ácido ou se ele vai ser mais básico ou alcalino. E por último, você tem também o coeficiente de distribuição desse fármaco. O coeficiente de distribuição pode ser mais elevado e pode ser mais reduzido. Isso daí reflete diretamente na absorção do fármaco. Vamos ver cada um como é que vai funcionar isso daí direitinho. Primeiro, coeficiente de distribuição. Bom, eu não vou aqui colocar aquela fórmula logarítmica para poder enlouquecer sua cabeça, né? Geralmente o pessoal de medicina não costuma gostar muito de matemática, então eu resolvi sintetizar isso daqui. Ao invés de você saber aquela fórmula logarítmica, basta você saber que esse coeficiente de distribuição indica o quanto um fármaco consegue se distribuir, e isso reflete a sua lipossolubilidade. De maneira básica, quanto mais lipossolúvel é um fármaco, mais ele tende a ser absorvido, mais ele tende a ser transportado por entre essas membranas, porque as membranas são lipoproteicas, né? Então, preciso de fármaco lipossolúvel para poder acabar transitando de maneira mais facilitada o fármaco de um meio para o outro. Simples assim, certo? Ou seja, quanto maior esse coeficiente, maior é a sua lipossolubilidade e maior é a sua absorção. Lhe dou um exemplo perfeitamente comum da nossa prática diária, por exemplo, tiopental. Tiopental é um fármaco que a gente utiliza, é um barbitúrico que a gente utiliza em anestesia, sobretudo anestesia geral, certo? Tem uma meia-vida relativamente longa, isso porque o seu coeficiente de distribuição é relativamente alto. Isso faz com que ele se distribua amplamente nos tecidos adiposos. Isso faz com que, inclusive, a sua excreção seja um tanto quanto dificultada, porque ele fica muito impregnado lá no tecido adiposo. Tamanho é o seu elevado coeficiente de distribuição. E isso, logicamente, prejudica a sua excreção, aumenta a sua meia-vida e a sua absorção vai ser elevada, porque ele é muito lipossolúvel. Beleza? Esse é um exemplo clássico que eu dou para vocês de um fármaco que tem um coeficiente de distribuição relativamente elevado. E aí vai se acumular no tecido adiposo e vai acabar prejudicando a sua excreção, e a sua distribuição tecidual está justificada pelo fato dele ser amplamente lipossolúvel. Beleza? Uma outra coisa também que vai acabar influenciando, polaridade molecular. Você já sabe essa história de fármaco polar e apolar, você já sabe tudo isso daqui, certo? O que eu gostaria de que você lembrasse é que alguns fármacos ele tem algumas distorções elétricas. Isso faz com que ele crie um dipolo, ou seja, uma carga relativa positiva e outra negativa. O fato de formar um dipolo faz com que esse fármaco seja relativamente polar. Você tem os íons, ou seja, fármacos que são carregados eletricamente, seja positivo, seja de carga elétrica positiva ou negativa, e faz com que todo fármaco que tenha carga elétrica ou positiva ou negativa seja um fármaco muito polar, até mais polar do que os fármacos que formam dipolo, certo? E aí,
surge aquela máxima da química, que você já sabe desde a época do ensino médio aqui, semelhante dissolve semelhante. O que é isso? Eu só posso pegar fármacos polares e tentar dissolver ele em solventes polares. A mesma coisa vai acontecer para os apolares. Um fármaco apolar se dissolve muito bem, muito melhor em solventes apolares. Você já sabia disso, que semelhante dissolve semelhante. Pegue esse conhecimento, guarde, porque a gente vai utilizar isso logo, logo. Outra coisa, a maioria dos fármacos são eletrólitos fracos. Isso significa dizer que eles se ionizam, ou seja, formam íons muito pouco. Isso faz com que quanto menos íons eu formo, né, menos ele fica ionizado, logicamente, e quanto menos ionizado ele fica, certo? Mais ele vai ser lipossolúvel, mais ele vai transitar por entre as membranas, certo? Outra coisa também, essa ionização parcial tem a ver com o fato dele ser ou um ácido, o fármaco ser ou um ácido fraco ou ser uma base fraca. Ele ioniza muito pouco. Isso daí vai, logicamente, facilitar sua lipossolubilidade e sua travessia por entre as membranas. Lógico, ele também vai sofrer influência do pH do meio, porque o pH do meio pode fazer com que ele se ionize mais ou ele se ionize menos, vai depender também da característica do fármaco, se o fármaco é ácido ou se o fármaco é alcalino. E todo e qualquer fármaco, ele pode ter a capacidade de se ionizar. E quando esse fármaco é ionizável, eu digo que ele é formado de uma parte não ionizada, certo? Que é menos polar, e uma forma ionizada, que é uma forma mais polar, certo? Veja que é uma noção relativa. A forma não ionizada, ela é menos polar, por isso ela é lipossolúvel. Já a parte ionizada, perdão, a forma ionizada é uma forma mais polar, é uma forma que não transita muito bem, né? Não transita muito facilmente por entre essas membranas. Por isso que a forma não ionizada tem uma maior absorção do que a forma ionizada, porque a forma não ionizada ela é mais lipossolúvel, beleza? Guarde essa informação porque ela é de suma importância para que você entenda o porquê que alguns fármacos são absorvidos em maior ou menor grau. É justamente por conta dessa lipossolubilidade, tá bom? Influência do pH no meio, como é que isso daí vai acontecer? A seguinte situação é prática, isso daqui realmente acontece, isso daqui não é apenas do ponto de vista teórico. Quando você tem um fármaco no meio ácido, o que é que vai acontecer? Ele vai se ionizar pouco, e como ele se ioniza pouco, vai ter aquela forma não ionizada, vai predominar, e isso vai fazer com que a sua absorção, ó, aumente. Olha só que fantástico. Fármaco ácido em um meio ácido, você diminui a sua ionização e aumenta a sua absorção, por conta daquela característica que eu te falei. A forma não ionizada, ela é mais lipossolúvel, ou seja, ela é muito mais bem absorvida, certo? Fármaco em meio alcalino, ou seja, um fármaco ácido em meio alcalino. Aí não, é o contrário. Ele se ioniza muito, tá? E como ele se ioniza muito, a forma ionizada não consegue atravessar muito bem, não consegue ser muito bem absorvida, e por isso a absorção desse fármaco vai ser prejudicada. Simples assim, é dessa forma que acontece, tá bom? E aqui eu trago para vocês um exemplo que de fato acontece, tá? Você tem ali a membrana plasmática, certo? Das células da mucosa gástrica, e de um lado você vai ter suco gástrico em um meio extremamente ácido, e você tem um plasma que tem um pH mais tendendo lá para o alcalino. E o que é que vai acontecer? Quando você tem um fármaco, ele vai ter uma forma ionizada e uma forma não ionizada. Acontece que a forma ionizada acaba se ionizando, certo? E você tem ali a forma não ionizada. Essa forma não ionizada é que justamente que vai atravessar. E aí, quando ela atravessa, ela chega lá no plasma e acaba se ionizando novamente. Porque quando essa porção do fármaco se ioniza, o que é que vai acontecer? Isso daqui, ó, essa forma ionizada que está aqui, ela não consegue atravessar. Ou seja, é uma estratégia que o corpo acabou adquirindo para poder absorver uma determinada substância e depois que absorver, não perder de volta, porque depois vai acabar existindo uma diferença de concentração. Imagine que você está absorvendo muita parte não ionizada do fármaco, a tendência é que lá no plasma fique muito concentrado. Se você não tivesse nenhuma estratégia, você ia acabar perdendo no sentido contrário, já que o meio lá do plasma ia ficar muito mais concentrado do que a parte do suco gástrico. E aí, o que é que o corpo decidiu fazer do ponto de vista evolutivo? Decidiu acabar fazendo ionização, porque quando você faz ionização, o íon não atravessa diretamente a membrana, e aí nesse sentido acontece a absorção, certo?
Vamos lá. A parte ainda falando de pH do meio, que tem muito a ver com essa questão da travessia dos íons da membrana, certo? A hidrossolubilidade e lipossolubilidade já acabei falando para vocês, os íons não transitam muito bem por conta disso. Íon é polar, se ele é polar, ele é hidrossolúvel e lipoinsolúvel, certo? Outra coisa, a questão de sua carga elétrica é determinante para a sua dificuldade de travessia por entre a membrana plasmática, certo? E outra coisa também que pode vir a acontecer é que essa carga elétrica dos íons acabam, logicamente, interagindo com diversas proteínas que são dotadas de carga elétrica e que estão lá na membrana plasmática, e isso daí acaba dificultando a sua absorção. E aí, o que é que precisa acontecer para poder ser absorvido? Sistemas de transporte alternativos para poder acabar fazendo com que esse fármaco seja absorvido, embora ele esteja na forma ionizada, certo? Vamos lá. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, né, as membranas plasmáticas ela tem pHs relativamente próximos, né? Poucos são os modelos que a gente tem que existe uma diferença gritante de pH. Isso daí acontece muito lá no suco gástrico em relação ao plasma e também no túbulo renal e o interstício renal. Isso daí também pode acontecer. E o fato de existir uma diferença de pH, que acontece na minoria dos casos, faz com que esse trânsito possa ser facilitado ou dificultado, vai depender, logicamente, do raciocínio que eu falei lá para vocês, se o fármaco está na forma ionizada ou não. E aí os exemplos, a mucosa do trato gastrointestinal, que tem uma diferença de pH absurda em relação ao plasma, e lá no túbulo contorcido, lá na região dos néfrons e o interstício renal também, certo? E esse quadrinho aqui ilustra basicamente aquilo que eu te falei. Parece muito com o exemplo lá do suco gástrico com plasma. Aqui basicamente é a urina e o interstício renal. Veja que é basicamente a mesma coisa. Para poder você fazer a absorção da forma ionizada, você precisa não ionizar ele. E aí, quando você não ioniza, ele transita, certo? Lá para o interstício, passa por entre as membranas, e depois daí ele vai formar novos íons, fazendo com que esses íons daqui, boto aqui para você, esses íons, depois que eles acabaram de ser absorvidos na forma não ionizada, ele não passe de volta no sentido contrário. É isso daqui que acaba acontecendo do ponto de vista prático. Outra coisa que é determinante são as forças de absorção dos fármacos. Muitas das coisas a gente já comentou. Existe uma questão de gradiente químico. Que gradiente químico é esse? Na verdade, é basicamente diferenças de concentração. Se um fármaco está muito mais concentrado em um meio, a tendência natural é que ele passe a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E diferentes gradientes podem acontecer. O mais comum é de concentração, mas a gente tem também gradientes eletroquímicos e gradientes de pressão também. Mas o tempo inteiro que a gente vai falar é gradiente de concentração. Lógico, isso daí vai determinar o tipo de transporte que vai acontecer desse fármaco. Ou o fármaco vai acontecer de forma passiva, ou seja, a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e sem uso de energia metabólica, sem uso de ATP, ou o fármaco vai acabar transitando de forma ativa, que é justamente o contrário, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso requer, sim, gasto de energia. Isso daí pode estar relacionado. E os transportes passivos, você já sabe disso daqui, que eu já comentei bastante. Vai acontecer a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia metabólica na forma de ATP. Ou seja, muitas vezes, na verdade, eles vão acabar transitando diretamente pela membrana plasmática e não por vias de proteína, não é por via alternativa, tá bom? E aí os transportes passivos, em relação ao trânsito que vai acontecer em relação a essas proteínas, vão ser, no caso, as difusões do tipo facilitada, que são aqueles fármacos que não obedecem àqueles três critérios, certo? De ser pequeno, apolar e não ter carga elétrica, tá bom? Já o transporte ativo, o que é que ele vai acontecer? Justamente o contrário. Ele precisa de gasto de energia porque ele vai fazer o transporte do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e isso daí requer a fosforilação, melhor, a desfosforilação do ATP, fazendo com que ele gere o ADP, ou seja, tem gasto de energia metabólica, certo? Transporte ativo pode ser feito também por meio de proteínas, mas também pode ser transporte do tipo vesicular, endocitose, que eu também já mostrei para vocês, certo? As formas de absorção dos fármacos, tá bom? O que é que tem aqui? A influência da permeabilidade seletiva, você também já sabia disso. A permeabilidade seletiva da membrana, ela vai ser determinante para a absorção desses fármacos, certo? Então, os fármacos precisam ser pequenos, precisam ser apolares e não podem ter carga elétrica de maneira nenhuma para ele poder passar pela membrana direitinho. E aqui, um resumo básico. Transporte passivo, aquele que não vai gastar energia,
por meio da célula e ele pode ser difusão simples ou difusão facilitada, vai depender se o fármaco é pequeno, não ter carga elétrica e ser apolar. Se caso ele não obedecer isso, ele vai ser do tipo de difusão facilitada. E isso daqui é a favor do gradiente de concentração. Se for contra o gradiente de concentração, é justamente o contrário, vai precisar de gasto de energia metabólica por meio de ATP e aí configura um transporte do tipo ativo. E por último, mas não menos importante, é que o local de absorção desses fármacos está relacionado com o fato de o fármaco precisar vencer essas barreiras biológicas, que são boa parte da discussão que a gente teve aqui, foi falar muitas das vezes das propriedades dessas membranas, que é basicamente o seguinte: o fármaco, quando você faz a administração por via oral, por exemplo, ele vai cair no trato gastrointestinal e ele precisa romper aquela mucosa até chegar à corrente sanguínea, vai precisar passar também pela membrana do endotélio vascular, isso daí vai acabar acontecendo na mucosa bucal, mucosa gástrica, mucosa duodenal, certo? Mucosa retal, por assim dizer também. Outros meios também vão acontecer a mesma coisa. Quando você faz a administração por via inalatória ou via respiratória, por exemplo, o que é que vai acontecer? Logicamente, o fármaco vai precisar transpor diversas membranas, por exemplo, a nível alveolar ou a nível capilar, ele vai precisar transpor essas barreiras para poder ser absorvido, e o mesmo vai acontecer também com os demais locais de absorção. Na pele também não vai ser diferente, certo? Região subcutânea e intramuscular, dei até o exemplo da benzetacil para você, justamente para poder ilustrar isso. O fármaco precisa fazer a travessia correta dessas membranas, certo? Outra coisa, a mucosa geniturinária também não vai ser diferente. Tudo aquilo que tem mucosa é passível de sofrer a absorção, ou seja, transitar de um meio até fazer com que o fármaco caia lá na circulação sanguínea, e na mucosa conjuntiva também não vai ser diferente, beleza? Então é isso, galera. Nos próximos vídeos a gente vai continuar esse nosso bate-papo sobre farmacocinética. Um grande abraço e até a próxima.